tarde a todos, tudo bem? É um prazer estar com vocês. Boa tarde, Henry, como é que você está? Opa, Dalcha, tudo bem aqui? Tudo em ordem aí? Bom estar aqui no nosso webinar aqui da FNQ hoje. Vamos lá. Que bom, agradeço você ter aceitado o nosso convite e ainda mais que você abriu mão, né, de uma data tão especial que é o teu aniversário, certo, Henry? Não é nem abrir mão, não. Eu aceitei o presente de É o aniversário, né? presente, então Da tá bom. FNQ, poxa, né? Um presentão aí que eu ganhei, né? E queria agradecer aí a todos da FNQ, todos que estão aqui conosco também, né? É sempre bacana estar com os colegas conversando, né, sobre temas aí relevantes. Não, e todos os temas que nós trazemos aqui de uma forma direta ou mesmo indireta, no caso teu é direto, tem a ver com o tema da gestão, que é o nosso foco principal aqui. Esse evento aqui, viu, Henry, faz parte de uma série que a gente chama Gestão de Conhecimento, né? Gestão, de novo, esse conhecimento tem que ter gestão também. E nós fazemos aí, como você sabe, cada 2 semanas um bate-papo. E eu te agradeço novamente ter se disponibilizado para trocar informações de um tema tão importante, mas eu diria assim, pouco conhecido, né? Quem é da área conhece, mas muitos não conhecemos. Então, a ideia hoje é a gente compartilhar um pouco sobre isso. Para quem não conhece a FNQ ela tem 32 anos de idade, foi na época concebida pela Anchan com 39 empresas no intuito de abrir o mercado, né? De preparar a abertura de mercado que o Collor na época anunciava, e a gente então tinha esse foco de oferecer uma série de capacitações, de ferramentas e principalmente criamos um prêmio, viu, Henry? No intuito de fazer com que ficasse mais atrativo as empresas, né, ficarem mais maduras, né, em relação à qualidade. Então, nós começamos até com o nome era FPNQ, né, Prêmio de Alta Qualidade, e depois tirou-se o P, até hoje nós estamos com Q de qualidade, mas é qualidade da gestão. Então, assim, é a nossa atuação hoje. Hoje nós temos um modelo, né, que nós desenvolvemos constantemente, está na 22ª edição, uma série de fundamentos baseados sempre em resultados. Em cima disso, nós oferecemos diagnósticos, mentoria, e temos uma série de capacitações, temos um prêmio também, hoje chama Melhores em Gestão, e temos eventos. Então, hoje a gente está dentro desse escopo de eventos com esses webinars. Então, a ideia aqui realmente é compartilhar com todos, né, os temas mais ligados à gestão. Eu queria agradecer, antes de tudo, ao patrocínio, né, as empresas que estão nos auxiliando, a Micropower com patrocínio, o apoio educacional da FEComércio, Rio Grande do Sul, SENAC, SESC, e o apoio institucional do MS Competitivo, que é nosso braço no Mato Grosso do Sul, a OBQ, que é nosso braço em Minas Gerais, o Movimento Catarinense, a Excelência Santa Catarina, que é o braço Santa Catarina, e a ABQ, né, que é a Associação Brasileira da Qualidade, que é nosso parceiro, né, no tema da qualidade aqui no Brasil. Bom, eu sou engenheiro elétrico de formação, me formei na USP, trabalhei muitos anos na indústria, né, na empresa Siemens, que nós nos conhecemos na época, né, Henry, desses várias atuações no tema da inovação. Depois eu fui para várias entidades públicas ou semipúblicas, Instituto Fraunhofer, né, que é uma rede de centros de pesquisa mundiais da Alemanha, e tivemos aí uma série de ações, atividades na área de processo, qualidade e inovação. Então, falar um pouco de mim, da FNQ, e quero começar apresentando o Henry para vocês. Eu sempre peço desculpas aí ao público e a você, porque para poder ter tempo e podermos ter mais perguntas e as suas considerações, eu acabo resumindo demais o currículo, então, senão a gente consumiria a tarde inteira falando de você. Então, eu resumi aqui, peço desculpas, mas acho que vai dar para dar uma boa ideia aqui. O Henry ele é formado pela USP, que nem em farmácia e bioquímica, tem MBA em administração pela SPM, ele é sócio e diretor-geral na Axonal Consultoria Tecnológica, ele é titular da cadeira número 2 da Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil, ele é especialista em patentes e inteligência tecnológica, depois me explica um pouco o que é inteligência tecnológica, fico curioso. É co-líder do Tech Brasil Advocates, é membro do conselho eleito do Fortec e da Comissão de Propriedade Intelectual da OAB São Paulo, entre outras organizações.
também é participante ativo em redes e comunidades como Mentores do Brasil e Open Innovation BR. Então, temos o Henry aqui conosco com belíssimo, né, um histórico, experiência para nos subsidiar nesse tema tão importante que é a propriedade intelectual. Bom, Henry, obrigado novamente. Podemos começar nossa conversa agora? Vamos para a Então, conversa tá aí. bom. Ok. Eu li aqui teu, né, teu histórico todo, mas queria que você contasse um pouco mais, né, como é que você, né, desde a tua formação, como é que você foi trilhando o caminho para hoje ser, né, quem você é nessa área de propriedade intelectual. É um tema bem difícil, bem seletivo, digo assim. Muitas empresas usam, mas você, para poder fazer uso, tem que ter um know-how, um conhecimento, saber o caminho, né, das pedras. Como é que você decidiu se especializar ou acabou entrando nesse nicho? Queria saber um pouco de você. Vamos lá, poxa, obrigado aí, né? Pergunta aqui é bacana, porque a gente tem vários pontos de entrada em propriedade intelectual, né? Muita gente, quando a gente fala desse assunto, pensa lá, propriedade intelectual é assunto de advogado, isso, daquilo, né? E, bom, eu, farmacêutico de formação, entrei no mundo da propriedade intelectual por uma porta que até hoje pouca gente usa, que é a porta das informações tecnológicas, da Hum, coisa curiosa, né? Nossa nova lei de patentes aí é de 96, né? Se tornou efetiva totalmente em 97. Naquela época, né, a gente está falando aí de um bom par de anos aí atrás, pouca gente aqui no Brasil naquela época, tinha oportunidade de pegar uma cópia de um pedido de patente e ler aquilo ali. Entendeu, né, o que estava por trás daquilo, né? E eu tinha sido um desses poucos, né, que procurando uma patente no Chemical Abstracts em papel, entrando em contrato com o INPI por meio de um programa que chamava Profint, quem é mais antigo, assim como eu, vai se uhum, lembrar, mandava uma carta para o INPI pedindo para ele mandar para a gente, né, as cópias dos pedidos de patentes. A INPI ia lá, fazia a fotocópia, colocava no envelope e mandava para a gente aí os documentos, né? E foi uhum, aí que eu entrei no universo patentes, não, eu nem sabia que era patente de direito. Na minha graduação, o pouco que eu conhecia de patentes era que uma das orientadoras que eu tive fala, não, patente não serve para nada, tem que ser artigo científico. E aí depois, né, eu entrei no mundo de propriedade intelectual mais com informação mesmo, atuando na indústria farmacêutica nacional, precisando desenvolver rota de síntese de fármaco, né? uhum, E onde que tinha as rotas de síntese de fármacos, né, comerciais? Tinha justamente patentes daquelas empresas que tinha desenvolvido, que tinham protegido ali de alguma forma aquelas suas invenções, né? Então, esse foi minha entrada no mundo da propriedade intelectual. Aí, como que eu me especializei, Dalsh? Essa é uma outra coisa que é uhum. interessante, né? Eu sempre tive esse negócio de querer ser inventor, essas coisas todas, né? Eu falo assim, Hum. desde que eu era pequenininho, quer dizer, pequenininho eu continuo sendo, quem me conhece só tem 1,60 m, É. continua pequenininho, né, Dalsh? Só não tô mais tão novinho, né? Já tô Não, mais, ainda mais hoje aqui, completando 53 anos, né? não, tá novo. Mas tá, a gente vai falando até se dispersa um pouco, né? Mas a questão, né, aliás, eu estava falando esse negócio aí do querer ser inventor, né? Dessas Uhum, coisas. E acabei me perdendo no meu raciocínio aqui, mas bom, eu sempre quis, né, ter essa pegada de inventor, eu inventei algumas coisas. E por não conhecer propriedade intelectual, eu acabei perdendo algumas invenções, inclusive até o próprio reconhecimento de autoria de algumas delas. nossa. É interessante, né? Eu não vou entrar em muitos detalhes, mas tinha um guia de ruas aqui de São Paulo que tinha uma carta-resposta comercial, respondia a carta-resposta comercial dando uma sugestão, né, de Uhum, colocar flechinha nas mãos de direção, na época que a gente não tinha Waze, não tinha GPS, não tinha nada disso, mas começou a ter contramão, muita contramão em São Paulo, né, Dalcha, naquela uhum. época. E aí foi a sugestão, né, de colocar a setinha de direção. Aí, para minha felicidade, foi aceita a minha Olha contribuição. só. E eu começou a ter a setinha de direção, né? E só que eu nunca fui reconhecido por isso. Nem mesmo autoria, Hum, né? Nem um muito obrigado, né? E a gente vai passando por essas outras coisas também, né? Cheguei a participar de invenções numa época que eu não conhecia as coisas, abri mão de ser reconhecido como inventor, uma coisa que
Na verdade, isso a lei nem permite, né? É um direito inalienável do inventor. Uhum. Mas naquele afã, né, de desenvolver coisas, das empresas usarem mais, falei, não, né, pode, coloque em nome daí dos donos da empresa, seja lá o que for, né? Uma invenção, e aí vai, né? Então, essas coisas todas que aí você vai também, né? Tive invenções naquela época que foram contratados especialistas, tudo isso, também, né? De projetos que eu participei, e aí depois você falou, poxa, né? A proteção não foi como poderia ter sido. Então, Uhum. eu sou aquele inventor que entrou no mundo da propriedade intelectual por causa das informações e que acabou se especializando em propriedade intelectual por conta de, poxa, né? Eu não quero que ninguém passe por o que eu passei. Criar Entendi. uma coisa e por desconhecimento não saber como proteger as coisas, né? E aí depois tem uma história toda dali para frente que a gente aí vai conversando ao longo da nossa conversa, a gente vai evoluindo, né? Não, Eu legal. contando os Você causos. comentou, você comentou antes que no curso, não, na época, né, não. Para mim também não, fiz poli, engenharia elétrica, mas no tema patentes não foi, não foi uma coisa muito forte na época, né? Não tinha uma matéria específica sobre isso, mas exatamente hoje, se você fosse escrever, né, eu vou desenhar um módulo específico. Então, até complementando o que você falou, por que é tão importante hoje, né, você entender uma patente, o que significa patente e também, se puder automaticamente me junto responder, a gente sempre fala em patente versus segredo industrial, quando é que tem que ir por um caminho ou outro, porque a patente sempre tem um risco, ela te protege, mas está aberta, né? Então, né, Ah, bom, aí, poxa, então aí você queria falar um pouco sobre isso, por que é a importância da patente e essa dualidade aí que o pessoal fala que é uma decisão, você tem que tomar, ou você fica quietinho em segredo, ou você é, abre, mas deve ter prós e contras aí, mas coloca um pouco para vamos lá, nós né, aí. Dan? Aliás, eu acho que antes de falar sobre essa questão especificamente aí do patente segredo industrial, acho que tem uma coisa assim, importante, né? Quando a gente fala assim, Dalcio, eu trabalho com propriedade intelectual. Aí, né, com que você trabalha, né? Não, eu trabalho com patentes. Aí vem um colega nosso e fala assim, não, eu tenho uma marca, eu queria patentear minha marca. Uma coisa muito É, comum que né, acontece, né? lógico. Falar, né? Gente, ó, marca é elemento visual, nominho curto, logotipinho, tal, né? Patente é solução técnica de problema técnico, né? Então é uma invenção, é diferente, né? As duas são criações intelectuais, mas Uhum, uma é mais ali a logotipagem, o nome, né? E a outra uhum. consegue problema técnico, né? Então, só um comentário até inicial, né? Quando a gente vai falar de patentes, diz aquilo que muita gente fica pensando, quero proteger a minha marca, né? Quero registrar a minha marca, mas, né? Patentear se aplica à Nossa, foi invenção. bom que você falou, porque eu nem ia comentar sobre marca, porque as pessoas confundem, mas é bom que você colocou isso. Uma coisa é outra coisa, tá Eu certo. até brinco, viu, Dalcha, que eu falo assim, o pessoal fala quando a gente fala que trabalha com propriedade intelectual, parece Sandy Júnior, assim, né? Como que você está Uhum. trabalhando? Trabalha com marcas e patentes? Não, não, marca é marca, patente é patente, tá? Sandy é Sandy, Júnior é Júnior, né? São Não é dois marcas seres e humanos patentes. separados. É que nem banho e tosa, assim, já viram uma coisa assim, já parece que é uma palavra só, né? Então, Uhum. assim, é importante falar que são coisas diferentes. Mas vamos falar, né? A questão agora para voltar para sua pergunta, né, que você falou aí sobre patente versus segredo industrial, né? Vou começar por segredo industrial, que é um conceito mais fácil aí, né? O que é segredo industrial, né? Segredo industrial é tudo aquilo que é segredo, tem valor por ser segredo, e o dono toma conta para manter em segredo, né? Então, isso é o requisito ali para você ter um segredo industrial, né? Talvez o segredo industrial mais famoso do mundo, mais exemplificado, é a fórmula da Coca-Cola. Imaginei. Uhum. Xarope, todo mundo lembra, né? Fala em um segredo industrial, né? Top of mind, fórmula da Coca-Cola, a gente vai lembrar, né? Beleza. Realmente, olha, é segredo, a gente não sabe o que tem ali, não é, né? O dono toma conta para manter em segredo. Teve até uma notícia, né? Algumas décadas atrás, de alguém que tentou, parece que tinha roubado uma parte da fórmula disso, foi vender para a Pepsi e foi denunciado pela Pepsi para pegar o meliante ali, né? Porque Uhum. aí eu ia a Pepsi falou, eu não quero essa porcaria de fórmula desse negócio, mas refrigerante é muito melhor que o deles ali, né? Uhum. Então, e tem valor porque é segredo, né, também. E ali, no caso, né, tem um valor tanto pelo segredo como pela própria marca, né? A Coca-Cola até Uhum. hoje é uma das marcas mais valiosas do mundo, apesar da gente ter saído do mundo, né, da bebida doce, entrar para uma nova jornada. E olha que interessante, né? Uma empresa
que soube fazer essa transição, e aí hoje, Mate-Leão, Suco Del Valle, diz aquilo, é tudo da Coca-Cola Company, né? E aí, Ah, tá. áveis, inclusive, também, né? A gente pode até falar nessas coisas todas aí, não sei se hoje, outras oportunidades, né? Mas a Aham. gente vê, né? Que a gente fala de muitas coisas que tem a ver com marca também, com outras coisas que são outros ativos intelectuais. Mas vamos lá, voltando. Segredo industrial é aquilo que é segredo. Para você ter a patente, né? Patente, o que a patente é, né? Patente é um documento formal, na verdade, o título de propriedade formal, né? Conferido pelo Estado, né? A inventores, a titulares, né? Ao dono daquela criação, que permite, né? Ao dono da criação impedir que terceiros utilizem sua invenção. É bem isso, né? Então, a patente confere ao seu titular o direito de impedir que terceiros produzam, coloquem à venda, diz, lararararará, né? Produto, objeto de patente, processo ou produto obtido por processo patenteado. Mas é assim, é um título de propriedade para uma invenção. Aí uma invenção é uma solução até problema técnico. Só que para você ter a patente, você tem que falar o que é a sua patente. Então, você tem que É. descrever o que é a sua invenção. Se você quiser patentear uma coisa, você tem que descrever o que você quer patentear. Já o segredo, se você quiser manter em segredo, você tem que manter em segredo, né? Aliás, se as pessoas nem souberem que aquilo ali é segredo seu, melhor ainda, porque as pessoas nem sabem que é mais segredo ainda, né? É o segredo ao quadrado, vamos dizer assim, né? Então, tem esses dois lados, né, da coisa. Mantenho isso em segredo, escondidinho aqui, ou então deposito uma patente, publico aquilo para ter um direito de impedir terceiros, formalmente, né? Uhum. Então, são duas coisas que aparentemente, né, são excludentes. Ó, um tem que manter segredo, o outro tem que divulgar. Mas, na verdade, quando a gente navega no mundo da propriedade intelectual, isso vale para todos os outros ativos, né? Marca, patente, desenho industrial, tem um monte de outros bichinhos, né, nesse ecossistema aí da propriedade intelectual, né, que a gente usa em conjunto. Mas dá para usar segredo industrial junto com patente. Dá um exemplo, né? Aliás, esse é um exemplo que eu tenho num curso chamado assim, Construção de Patentes Relevantes com Enzo Suzuki. Quiser saber, vai lá no Google e escreve assim, Construção de Patentes Relevantes. Aí aparece o Enzo Suzuki e fala, olá pessoal, aqui é meu nome. É. Vai de gravatinha, assim, igualzinho, tá, Dalcha? Então Desse tá bom, jeito, vamos assistir. fundinho verde e tal. E é gratuito. É gratuito. Gratuito. Gratuito é um curso aí que tem perto de 40 horas de atividade, deve ter umas 8 horas de vídeos. Recomendo, pessoal. Ele Tá vai bom. muito além de patentes, né? Vai também para lado de inteligência tecnológica, as outras coisas que a gente vai falar ainda hoje. Mas Não, voltando. tá onde isso? Talvez onde é que fica? A Patrícia talvez possa colocar aqui no grupo. Ah, tá. Tá. Bom, Patrícia, Não, não. vai no Google e escreve assim, ó, construção de patentes relevantes. Aí, se você quiser colocar Henry Suzuki do lado, vai até aparecer meu nome ali, Patrícia, Então, lá, tá? beleza. Só para a gente Aí tá lá. já compartilhar aqui, beleza. Depois põe ali também. O pessoal que está assistindo a gente, ultimamente eu até falo assim, né? Como eu ensino grande parte das coisas, né? Eu ensino falando assim, ó, entra no Google e escreve desse jeito. É, Não, o pessoal que me conhece, né, deixa eu aproveitar que a gente está numa conversa entre colegas, o pessoal me conhece muito, né? Porque já deve ter ganho um uma origamizinho. florzinha. E, né? A Maria falou, como é que eu ensino a fazer isso daqui em menos de 5 segundos? Ó, entra no Google e digita origami de lírio. Pronto, ali vai estar explicado para vocês como ter uma dezena de vídeos aí. Mas vamos voltar aqui para o papo aqui, né? Não, é Vamos legal, legal. voltar para a assunto que é a questão, né, da patente segredo. Então, eu tenho lá xarope da Coca-Cola, né, que eu quero manter em segredo. E eu tenho a Coca-Cola, né, que é o refrigerante. Ali, imagina, né, que a gente esteja hoje, que não existisse nada parecido com refrigerante, né? Borbulhantezinho, docinho, com gostinho de, sei lá, de alguma coisa ali, de fruta ou de planta, né? Então, o que eu poderia fazer numa patente, Dauch? Assim, bebida caracterizada por ter água com gás, agente Uhum. adoçante e um agente flavorizante ou um aromatizante. Beleza? Então, assim, olha, gente, ó, só tinha água, aquela água meio xoxa, tudo, sem gosto, sem cheiro. Tinha até limonada, mas com aquelas bolinhas ali, com um negócio diferente, né? Resolvia ali um problema, inclusive adicional, que ajudava as pessoas, né? Que estavam ali com algum tipo de desconforto gástrico, de repente eles tomavam aquele gás, dava Uhum. aquela pitada assim, se sentia um pouco melhor, né? Então eu resolvi um Uhum. problema que tinha ali com a minha bebida caracterizada por conter água com gás, agente adoçante, extrato de planta.
Se o Daucha quiser fazer a Daucha Cola contra a minha Henry Cola, né? Uhum. Eu vou pegar a Daucha Cola e falar, Daucha, sua Daucha Cola tem algum gás? Tem. Tem extrato de planta? Ah, tem. Tem agente adoçante lá? Tem. Cara, Daucha, eu tenho direito de impedir você. Depois a gente Uhum. vai falar de prazo, durante 20 anos eu tenho o direito de impedir você de colocar no mercado a bebida que tem A, B e C, aqui que eu está nas minhas indicações. Entendi. Beleza? Legal. 20 anos depois, aí o Daucha vai falar assim pra gente, né? Finalmente, depois de 20 anos, eu vou lançar a Daucha Cola, que é uma cópia idêntica da Henry Cola. Fala, Daucha, Uhum. você não quer lançar a Daucha Cola, cópia idêntica da Henry Cola, não vai lançar. Mas como não, Henry? Não, é porque você pode colocar com água com gás, disso, aquilo. Agora, e o xarope da Henry Cola? Segredo, cara. Continua sendo Uhum. segredo. Então é muito comum, né, você ter o segredo convivendo com a patente. É muito comum em vacina. Legal? Um caso Entendi. recente, vacina da Covid. Tem lá as patentes lá da Moderna, disso, daquilo, seja lá do que for, né? De produção da vacina ali para Covid, né? Agora, tá ótimo. Então, o antígeno caracterizado por ter o RNA encapsulado disso, seja lá o que for, aquilo está numa patente, né? Agora, como é que eu produzo aquilo em escala industrial? Qual é o produto, né? Qual é a cepa? Qual é exatamente o meio de cultura que eu faço tudo aquilo? Tudo isso, grande parte, está mantido em segredo. Então, assim, é quase que assim, ó, tem RNA, é lipossomal, é isso, é aquilo, ó, está contido na minha patente, eu tenho o direito de impedir. Só que para você fazer aquilo, não basta só você ter os ingredientes, vamos chamar assim. Você tem que saber como foi feito aquilo. E como foi feito no detalhe, muitas vezes você não sabe, né? Vou usar outro exemplo até do bolo, né? Que esse acho que é um conceito interessante. Faço assim, ó, né? Alimento, ou, né? Caracterizar por ter ovo, farinha, açúcar e manteiga. Beleza, tem esses quatro ingredientes que tem que estar ali no rótulo do negócio, tá na minha patente. Agora, como é que eu preparo lá o meu bolinho lá de tâmaras castanhas lá na minha mãe lá, Dalcha, aí poderia ser segredo. Claro. É Qualquer o temperatura do forno, qualquer ordem que mistura. Se o ovo você famoso joga segredo da pedaço, vovó, né? exatamente, né? Então tem essas coisas todas. Então vocês percebem, né, que segredo convive com patente. Quando é que a gente faz patente normalmente, né, Dalcha? Hum. Quando não dá para você manter em segredo. Qualquer um vai ver que tem aquilo ali. Agora, quando dá para você manter em segredo, normalmente você mantém em segredo. Segredo industrial não tem que registrar em lugar nenhum, né? Você mantém ali com você, né? Normalmente até codificado, fragmentado, para ninguém ter acesso todo a ele. Não tem que ficar pagando anuidade disso aquilo. Enquanto for segredo, vai ser segredo. Uhum. Eterno. Patente não, né? Aliás, até na conversa que a gente teve ali, tem até uma pergunta, né? Quanto tempo dura uma patente, isso tudo? É isso que eu ia perguntar. Você falou agora há pouco, 20 anos, né? Isso. Às vezes é 5. Por exemplo, eu vejo essas máquinas Nespresso, já que você falou de uma marca famosa que nem Coca-Cola. Eu É, sempre entendo assim, ela lançou aquela famosa cápsulazinha, né? Que isso. era, não se vendia no lugar, a gente sempre ouve assim, caiu a patente, né? E a É. partir daí, qualquer empresa, em tese, se tem tecnologia, pode vender as suas cápsulas, claro, com vários sabores, etc. Então, você falou em 20 anos, eu tinha 5 anos na cabeça. Qual que é a data? Quantos anos uma patente é protegida? Agora eu Vamos fiquei lá, né? curioso. Globalmente, vamos falar assim, né? Por conta de tratados internacionais, aí vamos falar do mundo economicamente Isso. interessante. O prazo de vigência da patente é de 20 anos a partir da. Vou falar do Brasil, que se aplica a muitos países, tá? Uhum. 20 anos a partir da data de depósito, tá? Então, assim, eu deposito uma patente hoje no Brasil, aqui, né? 2024. Quando essa patente vai expirar? 2044. Se eu souber tramitar direitinho, eu consigo até um ano a mais de lambuja, na verdade. Que é assim, na tramitação de patente, quando você deposita a patente no país, você tem um prazo de 12 meses para depositar em outros, reivindicando a tal da prioridade, né? Tipo, ó, depositei Hum. no Brasil, tem um ano para depositar nos Estados Unidos. Poxa, hein, mas se alguém fizer alguma coisa, depositar uma coisa no meio do caminho entre você lá nos Estados Unidos, ele vai depositar antes de você nos Estados Unidos.
Vai, mas eu tenho a prioridade, por conta dos tratados internacionais, eu tenho a prioridade do meu pedido original brasileiro aqui. Tá. Então, é isso a gente chama de prazo de prioridade. Qual é a data, quanto que é a vigência nos Estados Unidos, né? Ah, 20 anos a partir da data de depósito nos Estados Unidos, né? Que vai ser 2025. Então, lá vai Uhum. 2045. Aí uma coisa, pergunta, né, que até eu mesmo fazia, eu falei, não é. Quer dizer que no país que eu depositei primeiro, então eu vou ter menos proteção do que no resto do mundo? Uhum. Aí, muitas vezes o pessoal respondia, sim, hein, vai ter menos, porque aqui no Brasil é essa. Só que existe até uma outra coisa que chama prioridade interna, Dalton, que a gente não... Para quem é da área aí, né, especialista, você deposita daqui a 12 meses no próprio Brasil o mesmo pedido, reivindicando a sua prioridade brasileira. É você, então, em Hum. outras palavras, é de 20 anos a partir da data de depósito no país, o que costuma ser 21 anos a partir da data do primeiro depósito internacional. Então, é Uhum. isso. Mas Pra mas gente como tá- é que é? Eu deposito aqui, pleiteio aqui, depois de um ano, né, eu posso pleitear, né, num Você outro deposita país. um outro pedido reivindicando prioridade brasileira. Mas aí, tudo bem, está protegido lá, está protegido aqui, mas na Nigéria alguém copia, começa a comercializar e exportar. Não tem como se proteger disso ou tem uma patente mundial? Não. Não, não, mas boa coisa aqui, ó, gente. Já vamos entrar nas coisas, né? Patente é um tipo de propriedade de caráter nacional, tá? Então, se você Ah, quiser ter patente no Brasil, você tem que ter no Brasil. Se você quiser ter nos Estados Unidos, tem que depositar, tramitar, pagar taxa disso, daquilo lá dos Estados Unidos. Se quiser na Nigéria, tem que depositar na Nigéria também. Então, nos países que... E você pode pegar grandes empresas globais, não deposita patentes no mundo todo. Está caro. não? Normalmente deposita ali 6, 8, 10 principais mercados globais, onde deposita, né? E nos outros países? Nos outros países, talvez o mercado seja tão pequeno que não justifique, né, uma empresa desenvolver alguma coisa para aquele mercado, sendo que daqui a 20 anos ou no prazo remanescente da patente, aquilo não vai ter mais o impedimento patentário, né? Então, é uma coisa importante, tá? Que não existe patente global. Existe até um pedido, Dalcha, que chama PCT, né? Ou WO, de Word, dá a impressão que é um pedido global que você tem. Uhum. Dentro do site da Organização Mundial da Propriedade Intelectual, às vezes você lê aquilo, você fica até com a impressão que é uma proteção global, mas não é uma proteção global, é só um pedido intermediário para você depositar. Assim, ó, depositei no Brasil, quero depositar em outros países. Ah, tem 12 meses para depositar em outros países. Ah, mas aí tem um tratado internacional que fala que se você depositar o tal do pedido WO, lá o PCT, você ganha mais 18 meses para ter que entrar em fase nacional. Pagar taxa, traduzir o seu pedido para tramitar lá, ou em outros países, ou em alguns lugares que tem regiões, né, que englobam vários países, né? Até recentemente, a Europa mesmo, né? Aliás, existe pedido europeu até recentemente, mesmo na Europa, depois que tramitar, você tinha que nacionalizar. Hoje até existe uma coisa chamada com a figura da patente comunitária lá na Europa, Uhum. tá? Uma coisa assim. Mas assim, o importante é que patentes têm esse caráter nacional. Então, quando você deposita uma patente aqui no Brasil, pensando no mercado global, você vai ter que pensar quais são os mercados que eu vou proteger. E essa brincadeira pode custar caro. Uhum. Mas, tipo assim, a última pergunta em relação a esse tema. Eu falei em Nigéria, mas não é para diminuir de maneira alguma o país, mas vamos supor, alguém produz lá e, vamos supor, que patenteei lá, né? Ou não patenteei, mas Estados Unidos está patenteado, mas ele exporta para os Estados Unidos. Então, vamos lá. Vale para o país onde foi o mercado do país ou o país que ele exporta? Isso é uma pergunta, né? Vamos lá, né? Eu vou pegar até a lei brasileira aqui. Muita coisa que eu estou falando da lei brasileira, pessoal, se aplica a outros países. Tem algumas diferenças grandes lá nos Estados Unidos, lá principalmente, os Estados Unidos tem uma prática bem diferente de patentes, tá? Em muitos aspectos. Mas muito do que eu vou falar aqui é comum, né? Então, no caso da lei brasileira, tem um artigo da lei que fala o seguinte: a patente confere ao seu titular o direito de impedir terceiros de produzir, usar, colocar à Hum, venda, vender, importar, né, ou com esses propósitos, produto patenteado, processo produto protegido por patentes ali, né? entendi. Então, você pode até, lá na Nigéria, a patente brasileira e americana não vai ter efeito na Nigéria. Lá você pode produzir, usar, colocar à venda E, lá. entendi. Chegou na fronteira dos Estados Unidos ou do Brasil, Ficou aí, claro. aí só tem uma coisa, Daucha. O Hum, titular tem direito de impedir. hum, Mas se o titular não fizer nada,
Não é, a Receita Federal não vai ficar vendo ali se tem patente ou Um por não. um. Ah, entendi. Você tem que ficar esperto. Aí que tá o negócio. Esse negócio de patente é uma coisa, sabe? Não é fácil. Custa caro o negócio. Você tem que depositar, pagar, manter taxa, Acompanhar. acompanhar. Aí alguém está infringindo sua patente, tem que montar um processo ali, né? Uma notificação extrajudicial. Depois ele continua insistindo, tem que montar um processo judicial de contrafação, tudo, né? Então, isso tudo é uma brincadeira que a gente fala, né? Que não é barato, esse negócio de patentes. Tem, Hum. mesmo fora do Brasil, o pessoal até fala, né, que a patente é um jogo meio de reis, assim, de nobreza, que nem caça-raposa. Você tem a sua floresta, os seus cavalos, os seus cachorros, para você poder, né, fazer a caça ali. É uma coisa que custa caro brincar. É que nem, sei lá, golfe, deve ser isso aí também, né? Aham. Ter o campo de golfe ali também. É, e isso leva muita gente a achar, eu sou pequeno, então não vale a pena ter patente. Eu lembro que eu estava conversando com você falou, e aí, quando você é pequeno, e aí, como é que faz? Esse negócio custa caro pra caramba, mas vale a pena patentear? Não vale? Não, legal. E hoje, assim, eu tenho uma, vamos falar em média empresa, né? Mas qual que é a maior dificuldade? Né, eu tenho, fui uma startup, agora estou na fase já de operação, tenho um produto, assim, qual que é a maior dificuldade? Vamos patentear. Quais são as etapas? Quem que eu tenho que procurar? Preciso contratar um Henry? Posso ir direto no NPI? Como é que funciona essa trilha? Ixi, Maria, hein, ó, eu vou te falar uma coisa para vocês. Aliás, eu vou falar para uma grande parte das pessoas, dos meus amigos que indicam colegas para falar comigo, né? É uma das coisas que eu vou dar dica mesmo, né? Isso é verdade, né? Cara, tem vários cursos que já existem sobre patentes. Um deles, eu acho que tem uma didática razoável mesmo, é porque fala em linguagem, assim, que a gente está falando aqui agora, Uhum. é esse que eu recomendei para vocês, a construção de patentes relevantes, que foi feito justamente para pessoas que precisam ter uma ideia das coisas. Muitas vezes falam, hein, queria tomar um café com você. Cara, se eu for tomar café com todo mundo que queira tirar dúvida sobre patentes, não, estou lascado, né? Então, a ideia toda foi, bom, gente, tem uma missão aqui que é, lógico, né, de ajudar os colegas e o país nosso, para a gente possa jogar o jogo da inovação na propriedade intelectual. Então, tem um curso todo ali, né? A recomendação que eu dou para qualquer um que queira entrar nesse universo é não terceiriza assim do tipo, não, vou contratar um advogado para fazer, porque são poucos advogados que são realmente especialistas em propriedade Uhum. intelectual. E praticamente Uhum. não é especialista em tecnologia na sua área. Tá, lógico. Patente não é uma coisa de advogado, como muita gente pensa, né? Patente é Uhum. uma coisa de empresário, de engenheiro, de inventores, né? Muito Uhum. mais esse lado do que o lado do advogado. Não que não tenha o lado jurídico da coisa, né? Como que o documento tem que ser redigido, tudo isso, tudo bem. Mas entender o jogo de patentes é uma coisa de engenheiro e de empresário mesmo, né? De saber aquilo que, como a gente usa essas informações, daquilo que eu tomo cuidado para não infringir patentes de terceiros também, né, Dalsh? Aliás, até É, o título da nossa conversa é de isso que eu hoje ia perguntar, né? Você não roubar também, né? exatamente, né? Tem isso. Um erro muito comum, Dalsh, que tem, é as pessoas lembram de patente quando elas inventaram uma coisa. Cara, inventei uma coisa, eu quero patentear para quê? Não, assisti lá a conversa lá do Henrico Dalsha, eu quero impedir terceiros usarem a minha invenção. Falar, beleza, né? Você pode ter a sua patente. Mas o fato de você ter uma patente não quer dizer que você pode colocar o seu produto no mercado. Por quê? Hum. Porque terceiros também podem ter patentes. Eu vou dar um exemplo aqui prático, pessoal. É isso que eu ia Aliás, perguntar, esse exemplo prático, eu gostaria de ouvir. Aham. uma história real aqui, pessoal. Além de ser farmacêutico e disso daquilo, eu também sou inventor, né? Então, essa aqui é uma invenção minha, junto com o Cláudio Vollers. Tem muita gente que conhece aqui. Acho que o Dalcha vai lembrar disso aqui num congresso da Lembro, Ampem, lembro. né? Aham. Gente, o que que é isso aqui? É uma garrafa PET, né? Que tem uma tampinha de garrafa. E essa tampinha de garrafa, ela tem esses pininhos, essas orelhinhas assim, desse jeito, né? Tem Aham. muita gente que vai falar, nossa, Henrique, parece com aquele bloquinho comercial, né? Falar, então, não responda, porque além de parecer com o bloquinho comercial, ele encaixa uma com a outra, assim, ó, como o Olha bloquinho, só. né? Então, é uma tampinha de garrafa, né? E
ele, ao invés de você jogar fora, você pode dar para uma criança que não tem o que brincar, né? Olha E aí, só. não responda, porque além de montar uma com a outra, tipo Lego, isso aqui é uma pecinha lá, né, da marca comercial. Ele também monta com o tal do Lego, né? Então, aqui. Olha só. É, e aí você tem, esse negócio aqui é objeto de patente, tá? Tem patente nos Estados Unidos, na China, no México, na Argentina, no Brasil, na Europa. Na Europa segue protegido na França e na Inglaterra, salvo engano meu, que a gente tem, né? E na Alemanha também. Ah, que E, bacana. né? Então tá aqui, tá protegido. Só que assim, isso aqui é o quê? Uma tampa de garrafa que encaixa uma com a outra com um bloco de montar. O que realmente, né, tem a diferença disso aqui foi o problema técnico que a gente teve foi que se você tentar pegar uma tampa de garrafa normal e encaixar num bloco de Lego, você não vai conseguir, porque a circunferência da tampa bate em cima do bloco de Lego, Dalton. Entendi. Sabe? Cara, aí não encaixa, topa, né? Topa, não dá. O Uhum. que os inventores fizeram? Vamos ver se dá para ver. Aqui também tem um cavocadinho aqui, assim, ó, na Dá para tampinha. ver. Ah, tá. Cavadinho. Opa, peraí que travou minha imagem aqui agora. Eita vida. Eu estou te ouvindo bem. Ah, não, tinha travado. Peraí, voltou agora, né? Então Parece que tá tinha bom. travado minha imagem. Bom, esse cavocadinho é o que rendeu a patente para gente. Quando a gente inventou essa tampinha, Dalcha, tinha mais de 30 outras tampas de garrafa que montavam uma com a outra, tipo Lego. Hum, Nenhuma delas conseguia montar em cima e embaixo com o tal do Lego. Que, diga-se de passagem, o mesmo padrão da Mega Bloks também, tá? Não sei se você aham. sabe. Acho que quem é pai de criança que tem bloquinho de Todo mundo montar, conhece. sabe que o Lego encaixa no Mega Bloks também. O Mega Bloks é da Mattel, né? Uma das grandes concorrentes. Uhum. Mas o padrão é o mesmo, que é o que, diga-se de passagem, é muito bacana, né? Porque você tem dois universos de brinquedos ali que se conversam, né? Então, esse é o ponto. Agora, imagine o seguinte, Dalton, a nossa solução técnica foi resolver o problema do cavadinho da tampa, né? Para não topar. Mas vamos Uhum. dizer que o Dalton tivesse uma patente que fosse assim, tampa de garrafa ou tampa de embalagem, caracterizada por ter protuberâncias e nichos que se encaixam como blocos de montar. Uhum. Daqui a uma tampa de embalagem? É. Tem protuberâncias? Tem. Tem nichos? Tem. Está coberto pela patente do Dauch. Então, Ah, que mesmo que legal. eu tenha a minha patente, você poderia me impedir de eu colocar essa tampa enquanto sua patente estiver em vigência. Ah, entendi. Tá? Então, essa é uma coisa interessante, né? Que aí que você vai olhando para isso, você fala, ih, Henry, agora deixa eu falar uma outra coisa. Quer dizer que um único produto, uma única invenção dessa pode ter mais de uma patente também, né? Falei, então, Uhum. pode. Vou dar um outro exemplo para vocês, que é um exemplo assim no dia a dia, né? Ô, Dalcio, eu Uhum. estou estendendo aqui um pouquinho nessas Não, explicações, mas acho que mas, tangibilizar é a melhor coisa que tem no, ó, no vou dar um webinar. exemplo. Assim, Mas né? aqui eu tenho aquela garrafa daquela marca famosa lá, tal, diz daquilo, né? Aí eu Aham, aperto, aí abre aqui a tampinha das colantes, tá vendo aqui o negócio, né? Aí, ó, com o tempo aham, até não vai abrindo com o tempo, mas ali abre. Vou mostrar aqui, tá vendo que tem um bocal aqui, Dalcio? aham, aham, Furinho. Ixi, Maria, tá travando minha câmera aqui toda hora aqui agora. Peraí. Não, mas vamos lá. Aí tem um furinho ali também, né? aham. E aí eu olho aqui dentro, né? É uma garrafa de aço, tal, disso, daquilo. Pô, mas aço é condutor térmico, né? Como assim? Eu falei, então, como é que eu faço uma garrafa térmica de material condutor térmico como aço? Então tem uma Uhum. câmara de vácuo aqui. Resolvi Hum. os problemas, então, né? Que é criar uma garrafa térmica, um material, uma câmara isolante com material condutor térmico. Agora vem assim, Dalcha, como é que eu produzo uma É, câmara imaginei. dessa? Aí você Uhum, vai o seguinte, né? Falar, já sei, ó, você faz assim, você faz um furinho aqui embaixo e aí você coloca ela numa bomba de vácuo e aí, né, foi vácuo. Aí quando você tiver com o vácuo ali dentro, você tira a mangueirinha e dá um pontinho de solda aqui embaixo. Lá, beleza, uhum, né? Eu tenho de produzir uma câmara de vácuo, né? Só que aí o outro colega vai falar, não, mas peraí, isso aí você vai fazer um por um. E como é que você vai controlar o vácuo? Não dá, né? Então vamos fazer o seguinte, lá, eu tive uma outra ideia. A gente pega uma
câmara de vácuo, coloca 100 garrafas dessas, todas com furinho embaixo, degazeia a câmara inteira e ainda com o sistema sob vácuo vai lá e dá um pontinho de solda em cada uma das garrafas. Entendi. Concordo que eu resolvi um outro problema técnico, que era como é que eu produzo isso? Uma Em coisa é como escala. eu resolvo, e outra Uhum. coisa é como eu produzo isso, né? E aí vem uma outra coisa que você vai olhar nessa garrafa, eu vou pegar uma outra garrafa térmica que é o mesmo princípio, tá, gente? É uma garrafa aqui produzida, né? E aí o que essa garrafa tem, né? Ela tem essa câmara de vácuo aqui, e aqui em cima também que tem uma rosca, Dalsh. Como é que você Uhum. faz rosca em aço? O aço tem que ser molinho, senão ele não rosqueia. Hum. Duro, você não faz rosca em aço assim desse jeito. Ah, Então o que eles fizeram é bimaterial. Aqui em cima é um aço mais maleável e aqui embaixo é um mais estruturalmente resistente. entendi. Resolve um outro problema de como que eu consigo fazer uma garrafa térmica estruturalmente forte com uma facilidade que eu tenho aqui em cima, que é de ser rosqueado. É outro problema, né? Aí tem uma outra coisa, né? Essa minha garrafa aqui, eu com uma mão só consigo abrir, né? Eu aperto o botãozinho, ela abre. Eu vi. Essa daqui também. Essa daqui eu aperto o botão, ó, abriu a garrafa, fechou. Cara, é totalmente diferente o conceito de uma tampa da outra, ó. Essa daqui, ó, tem uma coisinha embaixo que eu aperto, ó, abre, aperto de novo, né? Fecha aqui. Sei lá, né? Pronto. Essa daqui tem um conceito que é uma molinha que tem aqui atrás. Eu aperto aqui, aí a molinha vai lá e abre a tampa. As Não, duas legal. têm um problema técnico do quê? De abrir uma garrafa com uma mão só. Uhum. Ah, mas essa daqui você consegue tomar direto, né? Lá, legal, essa aqui tomar direto. Ah, essa daqui não. Acabei de inventar, Dalsh. Como não? É só pegar e fazer aqui um negócio que é desse jeito, e aqui eu É, coloco num funil aqui de cima, assim, tipo num copinho. Aí eu pego o negócio, coloco um funil aqui, aí eu consigo já tomar toma direto. também direto, você viu? É, Então, legal. esse é o tipo de coisa que quando a gente vai achando que a gente está inventando as coisas, Dalton, tudo isso Tem que que eu falei para bolar. vocês já existe, já foi, muitas delas foram até patenteadas por alguém. Não, legal. E E aí, aí, ministro, aí você, né, sacou, você derivou, etc. Aí você tem o que é patente, está me falando, para gente falar sobre essa trilha. Aí você tem que escrever o máximo possível, né, para ficar mais cercado possível, né? Aí você tem não sei quantas folhas, são 10, 15, 5. Aí você vai para onde? Qual que é o próximo passo? vamos lá, né? Aliás, ó, tem um monte de coisa aqui que ficou para trás, aqui depois eu Ah, vou. desculpa, mas vai Não, 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 complementando, não, vai não, mas, voltando. não, mas vamos primeiro para esse daqui, depois a gente volta, Dalton, não tem problema. Sabe uma Tá bom. vantagem que eu tenho nessa conversa de hoje, pessoal? É A gente assunto. fala sobre propriedade intelectual, está entrando muito em patentes, né? Porque é lógico, né? A área que eu trabalho, Não é. eu vou falar mais dela, né? Tem uma vantagem, pessoal. Tudo isso que eu estou falando meio assim, de forma mais assim, uma conversa com o Daucha, né? Claro, claro. É. Tem ali nos cursos ali gravados. Então, isso dá uma tranquilidade, sabe, Daucha? Que Tá ali, bom. didaticamente, tem tudo. Mas vamos lá. Quando a gente, como que funciona o negócio de patente, né? Quando você redige um documento, né? Aliás, patente tem alguns requisitos, né? Tem que ser novo, não pode ser óbvio, tem que ter aplicação industrial, essas coisas todas têm os requisitos ali de patente, mas como funciona? Você vai preparar a sua patente de acordo com o padrão que é exigido. O padrão brasileiro segue muito do que é o padrão global também. Tem lá os guias do INPI, como você deposita o pedido. Você vai depositar o pedido no INPI, Instituto Nacional da Propriedade Industrial. É uma autarquia federal, fica lá com sede no Rio de Janeiro. O Uhum. INPI tem o seu site, tem tudo ali. Então, você vai pegar aquele seu pedido de patente e vai fazer um upload para o site do INPI. Resumo, desenhos, reivindicações, relatório descritivo. Preenche o formulário, paga uma taxa, você faz lá o upload. Sua patente vai ficar num prazo. O INPI vai primeiro vai dar uma olhadinha e falar: tem título, tem resumo, pagou a taxa disso, exame formal. Tá? Escreveu, caracterizado por, passou pelo exame formal, o INPI, independentemente do mérito dessa invenção, daqui a 18 meses ele vai publicar. Tá? Legal. Então, depositei, se passou pelo exame formal,
vai publicar daqui a Quando um você ano e fala pouco. publicar, assim, deixar aberto para as pessoas verem, é isso, Vai né? ser Não é aberto para todo conceder mundo. ainda, não é conceder. Não, não, é publicar. Todo mundo. Sua patente não foi nem concedida ainda, todo mundo já pode ver. Daqui a um ano e meio. Esse prazo de 18 meses é um prazo que globalmente é o prazo que a gente chama, né? Prazo sigilo, né, que a gente tem. Entendi. Tá? Uhum. Legal. E aí vai ser publicado, e lá na frente você vai pagar uma taxa entre o mês 20 e o mês 30, mais ou menos, você vai pagar uma taxa para a NPI aí sim examinar a sua patente. Examinar o mérito mesmo. E lá por volta do ano 4, 5, o NPI vai conceder ou não sua patente. Que ele Já foi pode. no passado, já foi 8 anos, foi bem mais, não Ah, foi? foi mais, foi mais. Na verdade, aqui no Brasil tem uma coisa que chama backlog, né? Essa demora do INPI, mas aí tem uma outra coisa importante, né, pessoal? O Brasil, embora seja um mercado importante para nós, ele é uma fração do mercado global. Quando você tem Uhum. uma patente que realmente vale a pena ser depositada, tramitada, mantida, normalmente a gente vai pensar em depositar nos países. Aí Uhum. vem aquela história. Ei, como é que eu deposito nos países? Depositei no INPI, tem que sair correndo para depositar em outros? Não, você pode num prazo de 12 meses, é um prazo para você depositar nos países usando prioridade. E num prazo de 12 meses, normalmente a gente deposita o tal do pedido PCT para ganhar até o mês número 30, 18 meses a mais, para entrar em fase nacional. Boa parte do mundo é signatário do PCT, um país importante, nosso vizinho é a Argentina. Na Argentina, se você quiser ter proteção, você tem que, no mês 12, depositar lá o seu pedido de patente. Tem um monte de Uhum. detalhes, tá, pessoal, sobre isso tudo, né? Como redige, como não redige, assim por diante. E uma coisa importante que você falou, né? Qual que é o grau de detalhamento que eu tenho numa patente? Num relatório descritivo, a gente procura colocar aquilo que a gente quer publicar o mais detalhado possível. Isso no relatório Uhum. descritivo. Nas reivindicações, que é onde a gente define o escopo da patente, aí é o contrário, você tem que ser o mais lacônico, não é lacônico, você tem que ser o mais conciso possível. Entendi. Quanto Uhum. mais você tiver na reivindicação, mais estreita ela vai ficando e aí, de repente, não protege mais nada. Então, você Entendi. vai procurar fazer um pedido que você vai proteger. Quanto menos elementos caracterizantes você tiver ali, melhor. Tá? Então, sistema de fechamento de embalagens, caracterizado por conter é, pinos e nichos e que encaixe com um bloco de montar. Beleza. Se é que nem Lego, se é quadrado, se é triângulo, não interessa. Tem pino, tem nicho, tá ali coberto. No relatório descritivo, você vai descrever tudo quanto é coisa de nicho. Inclusive, vai falar que o nicho não precisa ser 1 para 1, pode ser 4 para 1, por exemplo. Se Entendi. eu colocar essas Uhum. 4 orelhas aqui, por incrível que pareça, continua encaixando. Mesmo. É incrível, né? Uhum. Por uma questão de geometria da coisa. Mas vamos lá, né? Então, essa questão, né, de não colocar tudo num pedido de patente são muito importante. Vou voltar, por exemplo, da minha garrafa térmica. Solução técnica, né? Câmara de vácuo, é um sistema de isolamento térmico caracterizado de ser construído por um material condutor térmico e por ter uma câmara de vácuo. Ponto. Qualquer coisa que tenha uma câmara de vácuo, imagina que não tivesse esse tipo de solução técnica antes, cara, é meu Deus. Ah, mas é isopor, é isso. Ah, bom, isopor na câmara de vácuo, eu poderia falar, poderia, já o isopor já não estaria coberto. Uhum. Não tinha nenhuma garrafa térmica, nem isopor, não. Então, sistema isolante. E o sistema isolante que pode ser um sistema de baixa condução térmica, como, por exemplo, isopor, como, por exemplo, uma câmara de vácuo. É um sistema de baixa condução térmica. Uhum. Uhum. Né? Só estou citando aqui como um exemplo. Uhum. Só que se eu colocar que tem uma tampa de rosca, que tem um bocal, que tem não sei o que lá das quantas, eu não protejo nenhuma coisa nem outra. Entendi. Porque fica né? Então, assim, uma coisa é um problema técnico, outra coisa é outra. Então, toda vez que você for olhar para algum produto, você vai procurar olhar para a quantidade de problemas técnicos ou para a variedade de problemas técnicos que você tem. Por isso que não tem assim, quando caiu a patente do Nespresso, vamos dizer, Isso. cara, tem mais de 200 patentes numa maquininha daquela. Entendi. E aí você vai tentar entender qual que é a história da coisa, quais são as patentes que estão vigentes, quais são que não estão vigentes, como que você mistura, como não mistura. Uma das últimas que caiu e que protegeu o Nespresso é que era uma cápsula de alumínio ou de material rígido, Hum. aquela capsulinha. O que o pessoal começou a fazer? Começou a fazer cápsula de material de plástico molinho.
Mas como é que você consegue fazer que uma coisa de plástico não estoure? Ah, e ali o plástico entra bem rente à câmara. Então, mesmo o plástico não sendo resistente, ele não vai explodir. Porque como ele Entendi. entra rente, você vê como que é Hum, interessante, Dalton? Então, assim, as pessoas vão pensando, desenvolvendo. vão Uhum, desenvolvendo, inclusive, formas de contorno de patentes terceiros. E aí vira um uhum. mercadão, né? De quem entende patente, quem entende de contornar patente. Aí vão ter brigas, né? Pra saber se infringe, não infringe, uma série de outras coisas. Mas aí volta, né, ao lado da inteligência tecnológica, que você falou que ia perguntar, né? Isso, pergunta o que que você quer dizer com isso. Inteligência Que é a tecnológica é história, isso, né? Uhum. quase que assim, né? Gafanhoto, né? Antes de sair inventando as coisas, conheça o que já existe, conheça as barreiras de mercado. Então, antes de Uhum. patente sua, veja o que que os outros já fizeram de patentes, de soluções técnicas, para você não gastar seu tempo reinventando a roda. E pior que reinventar a roda é se ver no dia de amanhã impedido por terceiros de colocar a roda no mercado. Entendi. Ou então, assim, já que você sabe que a roda, a patente ainda vai ter mais 8 anos de vigência, você pode até depositar aperfeiçoamentos na roda, mas o seu planejamento financeiro, tudo isso, vai considerar que ela vai cair em domínio público, provavelmente daqui a 8 anos. Ou Uhum. então, não, peraí, na Nigéria não tem proteção. Então eu já começo a produzir na Nigéria hoje, Ah, entendi. exporto para o mundo todo que não tem patente, e para os países que têm patente, eu espero um tempinho a mais. Aí, entendi. E aí, uma outra coisa que pode acontecer além disso, Dalcha, é que o próprio titular da patente do negócio fala: Ô, seu Dalcha, vamos conversar comigo aqui, pô. Vamos Pessoal, acertar um preço aí. vamos acertar um preço aí, ganha todo mundo. Eu licencio sua patente, e você pode também vender aqui, ou aqui nesse mercado mais central, você consegue. Eu vendo no mercado central, você vende no mercados periféricos, e aí vai. Uhum. É uma coisa muito Não, comum. legal. E aí que o pequeno, o médio, muitas vezes podem jogar isso, né? É o Uhum. jogo de não necessariamente eu sou quem vai produzir, mas eu posso até licenciar quem vai produzir, ou melhor ainda, o concorrente de quem vai produzir. Não, Coisa muito legal. comum, Dalton. Uhum. Tem duas Tem perguntas. Entrar um pouco dentro, né, entrar na porta do NPI. Curiosidades, mas talvez você não saiba, mas imagino que sim. É, dois momentos. Primeiro, a pergunta fácil, né? Imagino que hoje já se use, já há algum tempo, inteligência artificial, né? Para verificar se tem, como é que chama? Anterioridade, etc. Que nem processos, né, jurídicos com, né, como é que chama? Esqueci o nome. jurisprudência. Exatamente. E o outro, assim, já que você falou assim, o Henry está aqui e faz, como é que você falou? Upload, né, É, da patente. Em algum lugar, alguém olha o computador e avalia, né? Não é tudo digital, imagino, hoje. ainda hoje não. É. Essa primeira pessoa que recebe agora é maldade nossa do mundo de hackers, etc. Essa pessoa não pode pegar isso antes de mandar para frente. Toma, Dalcha, olha que o Henry me mandou. Pode sair produzindo. Tem esse risco? Não, não tem eficácia. Vamos lá, né, Dalton? Eu vou ter alguns assuntos aqui diferentes. Eu Primeiro, né? sei, eu sei. Dentro do NPI, o que pode acontecer? Né? A inteligência artificial, sim, tem sido utilizada. Inclusive, uma das atividades que eu tenho aqui, eu represento uma grande empresa global que atua nesse segmento. Hoje, no mundo Ah, corporativo, legal. virou, né? Tanto para analisar marca, patente, seja lá o que for, as coisas diferentes, o pessoal usa, lógico, inteligência artificial, machine learning, essas coisas todas. É a bola da vez. Uma das áreas que mais vai ter impacto em propriedade intelectual é propriedade intelectual mesmo, tá? Isso já é um mercado borbulhante hoje aqui, né? E essas máquinas vão procurar onde? Nos NPIs do mundo, é isso? Na verdade, não só nos INPIs, né, mas essas máquinas têm que ser alimentadas muitas vezes, né, por inclusive fonte de literatura não patentária. Ah, Então, legal. quem tem base de dados tem literatura, porque não é só patente que impede você ter patente, né? Uhum. Não é Ah, sim, anterioridade, é qualquer tudo público tornado acessível ao público. Eu posso entendi. não ter patente, mas só de mostrar isso aqui, mostrar aqui já seria uma anterioridade, né? Claro, aí Entendi. depende do grau de exposição, que vai ter uma série de outras coisas Uhum, dependendo do uhum. tamanho, né? Mas vamos lá. Então, sim, já é usado muito por inteligência artificial. Segundo, corre-se o risco de alguém, de repente, poder roubar uma ideia de alguém dentro do NPI? Esse risco, pô, existe, lógico, né? Porque são seres humanos.
que estão ali dentro, né? A notícia disso ter acontecido vai ter, normalmente, pequenos inventores independentes, eles vão jurar de pé junto que alguém roubou a ideia deles. Depois Ah, é só você entrar numa base de dados de patentes e falar, tá vendo a sua ideia? Tem 40 outras iguais. Então, não é o do INPI, que é é porque verdade. é Uhum. pouco, tal, né? E aí tem uma outra coisa que, assim, quando você deposita sua patente, você tem o documento que está ali e a prioridade, na verdade, né? Então, mesmo que alguém queira, vamos dizer assim, roubar a ideia de uma outra pessoa, no país que aquilo foi depositado, a prioridade é dada para aquele primeiro depósito anterior, né? É, agora, pode acontecer, né? Vamos falar de situações hipotéticas. Aí então o cara foi lá e depositou, não no Brasil, mas depositou, sei lá nos Estados Unidos. Pode acontecer isso? Pode. Pode acontecer de uma patente dos Estados Unidos ser concedida lá, mesmo você tendo uma prioridade brasileira que estava em sigilo ainda? Sim, pode, Dalton. Tem Uhum. essas coisas, eu vou falar desses detalhes assim, que são da filigrana ali, do que é possível, o que não é possível, tem um monte de coisa que é possível, né? Agora, é plausível isso, é esperado que tenha. Olha, na história global, eu acho que eu nunca vi nenhum escândalo de um INPI que tenha deixado vazar informações assim. Tem um outro motivo muito simples, Alfa. Normalmente, as invenções mais valiosas são de grandes corporações que sabem jogar o jogo e que já vão depositar nos principais mercados mesmo. Automaticamente. É quase que assim, a probabilidade disso vingar, né, de uma ideia ser roubada por uma pessoa ou outra, assim, tende a zero. Há um detalhe importante que 99,99% das patentes depositadas nunca vão virar nada mesmo. Não É vão só dar $1 sequer. é um documento para impedir terceiros fazerem uma coisa que ninguém quer fazer. Entendi. Tá? Então, Isso é interessante. 99,99%. olha, tem, lógico, né? Quando você fala assim, e as patentes da Monsanto no mundo agro, eu falei, ao contrário, Dalcha, quase que 99,9% estão depositados em mais 10 países é para proteger mercado mesmo. Entendi. Agora, quando você vai pegar coisa de inventoria independente, de universidade, diz aquilo, tem um monte de coisa que não vai virar Nenhum produto. retorno financeiro. Nenhum Deixa eu pegar retorno. duas perguntas aqui. Um é do Basílio Dagnino, inclusive tenho a impressão, Basílio, que você participou de todos os webinars desde o início, acho que foram 60, e da Leliane Turci. Eu acho que você pode ler também aí, mas acho que são duas perguntas que você poderia juntar. O Basílio pergunta assim: tenho lido sobre a folgada dianteira da China no número de patentes registradas. Isso decorre do avanço tecnológico ou de uma maior atenção aos registros? E a Liliane pergunta o seguinte: sabendo que o número de patentes pode ser um indicador de sobre prosperidade e desenvolvimento econômico de um país, como você avalia o desempenho do Brasil frente aos outros países? Como melhorar? Sim, Vamos tem lá, isso. pessoal. Tem a ver com o número de patente métrica, né? Pessoal, entre os meus pedidos de patentes que eu tenho depositado no INPI, vocês vão lá no Google, escreve assim, né? Henry Suzuki Patentes, né? Vocês vão achar umas patentes que eu sou inventor, tá? Tem uma delas que chama assim, método educativo para demonstrar que quantidade de pedidos de patentes não é uma boa métrica de inovação, vírgula, muito embora seja usada, Down. Quando você vai Aham, pegar o índice da OECD, aquelas coisas todas, a quantidade de patentes, né, per capita, diz aí, dos países, acaba contando como métrica, tá? Tem muito órgão de fomento no Brasil que vai considerar pedido de patente como métrica, que vai, às vezes, conceder um determinado subsídio ou financiamento para um projeto, vai qualificar ou não um projeto por conta de pedido de patente, né? Mas uma entendi. coisa importante, tá, pessoal? Pedido de patente, papel aceita tudo. Se eu quiser aqui, ó, método de fazer bolinho de chuva caracterizado por dobrar 3 origamis e encaixar num Lego, se eu escrever isso, não tem nada a ver, né, Dalton? Não, Pagar a taxa, tiver título, tiver resumo, tiver caracterizado por, o INPI vai publicar esse meu pedido. entendi. Tanto que o meu pedido do método educativo, tá? Pessoal, método educativo, de acordo com a nossa lei, não se considera invenção nem modelo de utilidade, logo não pode ser concedido. Mas publicado ele pode. Tanto que foi, né? Então, assim,
A China teve uma questão de quantidade de pedido de patentes, por conta do incentivo que teve governamental para aumentar a quantidade de número de pedidos de patentes. Tá? Então, sim. Eu vou dar um exemplo para você. Ó. Se todo mundo, toda empresa no Brasil que tiver 10 pedidos de patentes, vai ter um desconto de 1% no imposto X ali. Né? Um monte de empresa vai sair depositando patente. Mas Uhum. patente sobre o quê? Não é quantidade. Então é isso, gente. Tem muitas universidades, principalmente na China, que têm milhares de patentes depositadas só na China, que não foram nem eles não pagaram nem taxa de exame nem nada, mas até hoje um monte de produtos naturais tem algumas duas universidades lá que são as maiores depositantes no mundo. Algumas com 3.000 patentes disso aqui, pedidos, tá? Mas Uhum. não tem nada, na verdade é só um pedaço de papel. Então, uma coisa importante aqui é que não é quantidade de pedidos de patentes. É a questão da... Realmente tem sentido você depositar uma patente sobre aquilo? Grande Uhum. parte das invenções que a gente pode ter no Brasil, que eu diria para vocês, não, nas invenções, as inovações, Dauch, pode até deixar para uma outra conversa, na minha opinião, não são invenções do mundo da solução técnica e problema técnico. Cara, tem um monte de problema técnico que já está resolvido. O que que Uhum. falta? Falta organizar as cadeias de produção, falta organizar o ecossistema, de ganhar escala e ir para o mercado. Isso é muito comum para produtos naturais. Tem uma montanha de artigos, uma montanha de patentes sobre ação farmacológica de produtos de planta medicinal, Dalton. Uhum. Ótimo. Mas quem é que planta isso em escala industrial? Então, Entendi. se não tiver produção em escala industrial, não tem. E aí eu vou falar outra coisa, tem um monte de patentes dessas que já caiu, já está em domínio público ali, já não tem mais, já não impede mais terceiros. Continua faltando, Dalton, cadeia de produção. Então, tem muita coisa aqui no Brasil, um país de dimensões continentais, que dependem desse outro lado, que é a inovação em cadeia, inovação em infraestrutura. Eu vou dar outro exemplo. OpenAI. Vamos pegar o ChatGPT, Dalsh. É. ChatGPT é uma das empresas mais valiosas hoje no mundo de inteligência artificial. Uhum. Quantas patentes a OpenAI tem publicadas? Eu vou dar uma dica, Dalsh, é um número redondo. Zero. Zero. Você já Eu fez tive assim antes? Zero, exatamente, um número redondo, né? Que eu tinha feito esse levantamento, a Organização Mundial de Propriedade Intelectual acabou de soltar um relatório atualizado sobre isso também, que o meu colega lá, Cris, lá da OMP, também fez levantamento, ele também falou, olha, por incrível que pareça, não encontrei Mas nenhuma é que, na patente. verdade, algoritmos e softwares não são patenteáveis, né? Não, na verdade, o algoritmo em si, não. Mas a aplicação dele para Isso, resolver um problema aplicação, sim. técnico é. A Uhum. quantidade de patentes de inteligência artificial do Google, da Microsoft, da IBM, da própria Apple, que você tem, a Apple não tem, nem tem tantas, mas tem muito relevantes, né? Basta ver as patentes deles. É a aplicação, não é o Hum, algoritmo, é a aplicação daquela, vamos entendi. dizer, aquela lógica para resolver um problema técnico. Isso é passível de proteção patentária, né? Uhum. Agora, onde que o OpenAI trabalhou? Fala, cara, já tem um monte de solução técnica, Dalton. O que que falta? Infraestrutura e capacidade computacional. Para você ter milhares de pessoas ali, ou Uhum. milhões, quantos, usando um chat GPT hoje, o que que você precisa? Você precisa ter capacidade de processamento, capacidade de armazenamento. Armazenamento enorme. Você tá com tudo já trazido para dentro para ser rápido, né? Exatamente, né? E aí todo o treinamento. Dalton. Você vê que interessante? Tem muita coisa que já está resolvida. O que que falta? Falta implementar. Hum. Então, boa parte, vamos falar do Brasil aqui, gente, tem um monte de invenção, um monte de coisa legal pra caramba, já expirou até a patente e que não está no mercado direito. Vou dar um outro exemplo, vou dar um exemplo. Talvez esse negócio aqui, ó, tem patente disso aqui, daqui a pouco vai expirar essa patente. O que que Uhum. falta para esse negócio para o mercado? Falta fazer um modelo de negócio decente para o negócio para o mercado. Diz Entendi. um com inventores desse negócio. Fala, é legal, ganhou prêmio no Museu de Design de Londres, diz aquilo, ótimo. Isso aí não dá nota fiscal, Dalton, né? Claro. Tem modelo de negócio. Então, esse é o outro lado, né, de olhar para a propriedade intelectual Se vale a pena, né?
e também olhar para a propriedade intelectual não para o lado que eu quero me proteger. Aí volta para o nosso título da conversa, não é não ter as minhas ideias roubadas, é não esbarrar em ideia dos outros, que já Ah, está tá. na produção dos outros, e outra, não gastar tempo tentando resolver aquilo que já está resolvido. Uhum. Então, um exemplo bem típico que eu dou, Dalcha, nesse nosso universo é assim, quando você tem que fazer um levantamento, assim, não vou dar um exemplo. Vamos fazer, Dalcha, um exercício aqui de uso de blockchain em sistema de saúde, e seguro de saúde. Uhum. Acha um cara inteligente, FNQ, diz daquilo, tal, o Henry conhece propriedade. O que a gente normalmente faz? Eu e o Dash fala, pô, Dash, e aí, o que você acha disso, daquilo? A gente começa a falar, né? Aí, vamos colocar as brainstorming, né? Nossas ideias no papel, né, Dash? Isso é o Uhum. que é o inventar estrategicamente? Dash, teve um monte de gente que já inventou coisa sobre isso. Cara, a gente é esperto o suficiente para saber que os engenheiros da IBM, disso, daquilo lá, Deve ter são pensado, James. então, vamos ver o seguinte: ao invés de a gente gastar nosso tempo pensando aqui nas coisas, vamos ver e investir o nosso tempo vendo o que eles já pesquisaram. Oh, lá no nosso exercício, ninguém falou que ele tinha que inventar, eles pediram soluções. Uhum. Vou lá e pego solução. Vou dar um outro exemplo que não precisa nem usar patente, Dal. Aproveita, ó, em supermercado está vencendo comida, validade da comida. Como é que Uhum. a gente resolve isso? Cara, todo mundo vai lá e senta, vamos sentar eu e o Dausch. Cara, entra no Google, escreve assim, redução de desperdício de alimento em supermercado. E aí você vai ver que o Carrefour já tem um negócio lá que é quase assim, ó, compre o feinho também, sabe? O pepino tá feio, mas ele é nutritivo igual, dá para fazer sopa, e aí vai. Uhum. E controle de estoque. Tudo que a gente possa imaginar assim, Dauch, assim, o mais rápido, quase tudo alguém já pensou. Te perguntar nessa linha aqui, na verdade era a minha última pergunta, mas aí você complementa depois na sequência tudo que a gente deixou de abordar que você gostaria, mas em termos de tendências futuras, né? Como é que, né, o processo de propriedade intelectual na tua cabeça pode evoluir? Mas antes de perguntar, eu já consigo imaginar alguma. Fiquei pensando, né? Uhum. Vamos supor, algum momento você teve ideia, como é que chama essa tua garrafa PET? Como é que você está chamando essa tampa de. Chamava Clever Caps. A marca é Clever Não, Caps. não, mas o que que ela permite? Ela permite o que que você falou? Você não falou de Lego, ela permite conexão com, você deu o nome. Na verdade, com blocos de montagem comerciais. Por que que eu falo blocos de montagem comercial? Para Uhum. evitar parasitar uma marca de uma empresa muito Então, famosa, então, dela pela sua bloco de marca montagem, como é que é? Bloco de montagem comercial. comercial, é isso? Isso. Tá. Aí é imaginável o seguinte: eu vou dormir, Henry, né? E no meio do meu, eu tô com insônia, eu lembro, puxa, seria legal bolar um negócio desses. Pô, aí eu não faço mais nada que chego de manhã no chat GPT, por favor, me desenvolva uma solução tecnológica que permita uma tampa de garrafa PET se conectar, como é, com o módulo de conexão. Ou com Lego. Tá? Pronto, com E Lego. ele te devolve não só sim é possível, te devolve até com desenho técnico, etc. É imaginável chegar nesse ponto ou não? Não só é imaginável, como já passamos do ponto da Ah, Alcha. já é. Me conta um pouco sobre isso. Cara, esse mundo de propriedade intelectual, ele é um mundo que, como comentei, né, é um dos que mais tem usado inteligência artificial. E aí, quando você vai pegar o pessoal que é mais velho que a gente, sim, Dalcha, assim, que vai lembrar da TRIZ, lembra do TRIZ, Sei, metodologia sei, é TRIZ, atriz, é verdade. Uhum. Miller, esqueci o nome dele, né, que é o Papa russo lá. que Uhum. criou, né, a metodologia. Então, você tem, assim, tem uma série de soluções técnicas que já foram criadas. Então, você vai começar a ter invenções que são, eu diria assim, turbinadas por máquina. Aí ele vai perguntar para você assim, ô seu Dalcha, você quer que encaixe uma com a outra? Sua preocupação qual que é? É redução de material, melhora da usabilidade? Sabe, o que que a gente está falando aqui? Aumento de escala? É isso, porque no final das contas, qualquer invenção que a gente tem, né, ela vai estar ali resolvendo problemas técnicos que estão categorizados, né? Mais rápido, mais leve, menos material, mais Claro. econômico, mais isso, mais aquilo, mais compatível, mais blá, 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 né? Então, eu diria assim, é quase que é um inventor anabolizado, Dalcha.
vou aproveitar e vou falar qual que é o grande problema que a gente tem aqui no Brasil até hoje. É. A gente está falando de inteligência artificial, a gente não usa nem aquilo que já existe, basta entrar no Google, seja lá onde for, para ver o que já existe. A gente é muito amador ainda no mundo de criação. Uhum. Sai criando, tal, tudo bem. Não, mas eu que criei esse negócio, você tem que entender. Tem uns caras aqui que são muito fera, os caras são fera, tá ótimo. Só que eles estão criando em cima daquilo que já existe. Então, eles estão reinventando a roda toda hora. Vamos pegar esses caras que sabem disso tudo, Dalton. Vamos dar, assim, tipo anabolizante, assim. Uhum. Vamos dar para eles aqui o seguinte, ó. O mapeamento das 40 patentes mais citadas nesse segmento que você tem. Aquelas que foram objeto de litígio. Vamos entender quais são os problemas técnicos que já foram endereçados por mentes brilhantes de mais de 8.000 patentes, de empresas como IBM, Microsoft, disso, daquilo. Vamos dar a vocês algumas ferramentas de IA que vão pegar, analisar isso tudo, né, com alguns prompts que a gente já pode ter. Aí a gente fala, legal. Aí a gente vai usar a nossa inteligência desse nosso grupo de pessoas inteligentes para fazer aquilo que Ah, não legal. existe e que a máquina não faz. Para mim, é essa a questão, né? Vou fazer referência aqui ao Silvio Meira, né? Que sempre fala assim, né? Não é questão que a IA vai substituir o humano. Não, a gente é uma ferramenta a mais. Vamos ter Uhum. pessoas que vão saber usar essas ferramentas e vão ser muito mais Exatamente. produtivas, né? Uhum. Então, esse é o futuro que eu vejo mesmo. É do mesmo jeito que quem ficava fazendo planilha na mão, né? Com regra de cálculo, hoje está usando Excel aí e outras Ah, coisas, né? E evolui, né? vai evoluindo, exatamente. Ô, Henry, a palavra é sua, né? O tempo é seu, pode resgatar aquilo que você talvez queria compartilhar conosco, a gente acabou pulando, porque foi um bate-papo solto, né? Uma coisa puxava a outra. É. Conta um Ó, pouco para nós quais são as tuas preocupações, qual que é o teu maior, né, maior sonho em termos de propriedade intelectual, atrás do que você corre? Conta um pouco para vou dar nós. uma dica rápida aqui, Dalshaw. Quem curtiu a nossa conversa até agora, mas ficou mais confuso do que claro tudo que tem, entra lá no Google e escreve lá, Construção de Patentes Relevantes. Tem um curso lá com o nosso amigo Enzo Suzuki, tá todo de graça na internet. Foi Tem aquele que um... você falou antes já? Isso, Já aquele está mesmo, aqui, o link já está aqui. já está aqui. E É, já está no link aqui com nesse eles. Nesse mesmo curso, ele cita um outro curso chamado Busca e Análise de Informações com Foco em Patentes, que ensina a fazer esse lado da inteligência tecnológica, das coisas também. Então, tem dois cursos em um, porque Entendi. um Uhum. curso referencia o outro, na verdade, ali. Então, essa é a dica que eu daria do ponto de vista prático. Agora, eu vou falar um pouco de sonhos, né, Dalsh, que a gente tem aqui. Eu vou falar de sonhos aqui para o nosso país, né, e eu vou falar uma coisa que foge um pouco do mundo de patentes, pessoal, né? E foge até daquelas coisas de escala também. Aham, O sonho, Dalton, que eu falar assim, eu não sei se você vai concordar comigo, não precisa, na verdade é bom, né? Diversidade é legal também, mas assim, aham. se tem uma área que eu entendo que no Brasil e uma boa parte do mundo a gente tem que inovar, é na forma com que nós exercemos cidadania. Como assim, hein? Vou dar um exemplo, Dalton. A gente tem mais de 40 estratégias nacionais no Brasil. Estratégia Nacional de Inovação, de Propriedade Intelectual, de Internet das Coisas, de inteligência artificial, de inovação no turismo, de educação, disso, daquilo, de segurança alimentar e de não sei o que lá da seca, combate a desastre e tal. Tem mais de 40. Boa parte delas não conversa uma com a outra. E Verdade. a cada 4 anos, o que acontece, Dausch? Tipo, Ctrl-Alt-Del. Tipo, zero, que é o Deus, próximo. Então, a gente demora uns 2 anos para o próximo governo assumir, criar uma próxima estratégia. Quando chega no ano de implementar, já está no ano eleitoral, que, gente, agora é o ano de se para preparar para. tudo. E a gente vai de assim a assim. Então, a questão que eu vejo, né, do nosso país e o meu sonho é que a gente possa pegar a riqueza que a gente tem cultural, étnica, intelectual, de estrutura que a gente tem no Brasil, a gente possa ser um país que trabalha de uma forma mais estratégica, que a gente tenha realmente uma estratégia de Estado no Brasil. E isso depende.
de uma inovação na nossa forma de se comportar, não. Eu acho que é isso. A gente tem que inovar na forma que a gente exerce cidadania. Entendi. E com isso, né, eu acho que a gente pode dar uma virada. E sobre isso, né, até tenho trabalhado em algumas frentes sobre isso também. Uma delas chama Tech Brasil Advocates, que na verdade, né, advocates fazer advocacy é justamente isso, né? Uhum, E o primeiro passo que a gente tem agora é, primeiro, mapear, entender quem são os atores do ecossistema, e não só os atores tradicionais, sabe, Dalton? uhum, Incubadora, aceleradora, mas estão as associações profissionais, as ONGs que trabalham ali com uhum. populações carentes, sabe? Vamos falar de um ecossistema amplo que a gente tem no país. E outra coisa é, antes de falar que o que tem não serve, vamos entender o que tem. Né? Entendi. Aliás, eu até deixo um convite, a gente pode fazer até, viu, Dauch? Até junto com a FNQ. Eu estava vendo a Micropower está aqui, né? O Francisco Soelt aqui, que espero que o Francisco Uhum. veja a gente aqui também, né? Grande líder que a gente tem no nosso país, né? Que tem ali o Brasil Digital para Todos, da gente começar a visitar mais isso, dar visibilidade a quais são essas 40 estratégias, em que ponto que elas estão? Elas estão sendo executadas? Vamos Uhum. pegar gestão, Dauch, é isso. Pegar o que a gente tem aqui, ó. Tem cara define que é isso, Dauch. Vamos Uhum. pegar agora, qual que é a empresa que a gente vai usar como modelo para isso? É o nosso grande condomínio chamado Brasil, Dauch. Eu acho que se a gente que tem FNQ, Brasil Digital para Todos, Tech Brasil Advocate, seja lá Ampay, Amprotec, Fortec, Academia de Ciências, se a gente usar essa nossa energia para que a gente possa, né, trabalhar melhor o nosso país, eu acho que é uma coisa que vale muito a pena. Talvez seja até um exercício, melhor exercício didático que a gente pode ter. Não, legal. Já anotei aqui já. Posso ligar para você amanhã? Amanhã não, hoje. Hoje, Amanhã não. ficamos ligados aqui. Já Henry, ficamos ligados. foi um Vamos prazer tê-lo conosco. Muito, muito obrigado. Eu tenho certeza aqui pelos feedbacks aqui que todo mundo gostou bastante. Acho que a Patrícia sempre fala essa, essa entrevista, ela fica gravada, nós disponibilizamos e muitas pessoas, né, num número multiplicado, né, assistem depois, então fica lá no nosso site, acho que e é muito rico. A gente manda para vários clientes conforme, né, nosso processo diagnóstico, então é, um, é, um, é muito importante então, disseminar esses conhecimentos aqui. Te agradeço de novo, tá, Henry, por ter participado. Queria agradecer aqui então nossos patrocinadores. Você comentou aí da Micropower, né, nosso parceiro faz muito tempo, o apoio educacional da FEComércio, Rio Grande do Sul, do SESC Senact, e o MS Competitiva, o BQ de Minas, a Excelência Santa Catarina e a ABQ. Todos nossos parceiros, são braços nossos nos estados e nos apoiam bastante. O próximo webinar, né, é com Sérgio Akira, ele é um especialista em riscos, então o tema do nosso próprio webinar vai ser o risco de não se olhar para o risco. Então é bem interessante isso também. Tem formas, ferramentas de você sempre estar monitorando, mapeando, avaliando indicadores. Então, será nosso próximo entrevistado aqui. Queria agradecer então a participação de todos e, além de vocês terem gostado, espero pelos feedbacks, mas agradeço sempre, né, os retornos para possíveis melhorias aqui, né, o Henry. Não basta ficar igual, a gente tem que sempre estar aprimorando em relação, né, ao que já existe. Então, várias vezes vem sugestões e a gente vem incorporando aqui no nosso webinar. Então, a todos que estão aqui, muito obrigado. A equipe que está conosco, a Patrícia, a Aline, né, que nos ajudou a fazer acontecer. E última vez, de novo, ao Henry, feliz aniversário, né? Espero que tenha sido um presente para você, mas para nós foi. É Olha isso lá, aí, e a florzinha do Henry, que você estava na chamada também. E tem uma mãozinha que aparece, quem que coloca isso? Você? Não, lá atrás, aparece um. eu sei, eu vi que dependendo do jeito que eu faço aqui, de vez em quando o Zoom meu aparece isso. Não sei de onde que vem isso, Dalton. Olha só, pensei que você tivesse patenteado essa Tem uma outra solução. coisa que acho que quando eu faço assim também, às vezes ele solta fogos de artifício aqui. Tem umas Ah, que coisas. legal. É. Então tá bom. Henry, obrigado aí. Um bom dia, boa semana para todos aí. Tchau, tchau. Legal, pessoal. Tudo de bom. Abração.